Continuando, amados e amadas, o segundo vídeo, eu enxergo que alguns se fazem de eunucos por causa do reino, optando por não entrar na felicidade e o novo casamento, porque seus olhos estão fixos em Jesus e seus propósitos eternos, aguardando a salvação do cônjuge. Entregue sua vida a Jesus, incluindo suas vidas sexuais, agindo assim como verdadeiros discípulos e filhos de Deus. Isso implica evitar intimamente em qualquer situação que possa levá-los a se envolver emocional ou fisicamente com o sexo oposto, se por motivos de violência do cônjuge, um cristão precisa ficar separado fisicamente dele, deve assumir a atitude que Paulo relata no final, 1 Coríntios capítulo 7, sobre dedicar-se a Jesus com toda a sua energia e tempo, como se fosse solteiro. Ao mesmo tempo, ele precisa ter cuidado de não deixar o ministério ser um motivo para se afastar das 4 atitudes já indicadas, sobre como se relacionar com seus inimigos. Se um pecado a igreja ou um líder pastoral apenas apontar tudo isso e dizer que vai orar pela pessoa que sofre num casamento complicado, fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 14 e 17. A igreja precisa oferecer diversas formas de ajuda para as pessoas. As 3 principais formas: primeiro, grupos familiares, um contexto onde a pessoa abusada possa experimentar um lugar seguro, um ambiente familiar saudável e aprender, se não sabe ainda como relacionar-se de forma sadia. 2, grupos de apoio, compostos especificamente de pessoas com problemas que não conseguem resolver. No grupo ela vai encontrar companheiros de jugo, um lugar onde ela pode ser realmente honesta e falar de suas situações, transparente, autêntica em seus altos e baixos, em um contexto no qual tratar de seus próprios problemas emocionais. Casais, apoiadores, estudos feitos nos Estados Unidos, que são citados, indicam o relatório final, demonstram que a porcentagem de divórcio caiu de forma marcante e visível, não apenas em uma igreja, mas na cidade inteira, onde casais saudáveis e capacitados adotaram e acompanharam casais em dificuldade. A igreja precisa acordar, erguer-se, ser eficaz em resgatar casamento em crises. Precisamos parar de oferecer apenas curativos para pessoas que sofrem de câncer no seu casamento e dar apoio, esperança e formas práticas para que elas passem de vítimas a sobreviventes e vencedoras. Quando o cristão se divorcia do seu cônjuge, de alguma forma muito profunda, está comunicando que a falha na relação mais fundamental da sua vida, mas ele não falhou sozinho. A igreja precisa reconhecer que ele também falhou ao não dar apoio a ele, o conselho e ajuda necessária. Se a igreja oferecer tudo isso ao crente, ainda decidir divorciar-se, resta ainda um passo difícil de amor que tem que ser firme. Um passo que muitas igrejas hoje em dia não têm coragem ou integridade de tomar. Quando uma pessoa decide violar consciente e abertamente o ensino bíblico, os passos do confronto e disciplina em Mateus capítulo 18, versos 15 e 17, devem ser seguidos. Como podemos dizer que levamos o casamento a sério se passamos a mão em cima da cabeça das pessoas que optam em explicitamente desobedecer o ensino bíblico, em nome de enxergá-los como vítimas somente, coitadas, doloridas, feridas, eu não sei quantas outras coisas? Apoiaremos a desobediência explícita à palavra de Deus?
Se fizermos isso, abandonamos tanto o amor verdadeiro como a autoridade da Escritura. Desafio a igreja a erguer-se tanto no consolo, aconselhamento e apoio verdadeiro, como defender o ensino, a prática da visão bíblica do casamento. Deus tem uma visão gloriosa da aliança, do casamento, que demonstra seu caráter e propósito divino. A aliança quem faz é Deus, tanto que todo casamento tem uma cerimônia religiosa. Ele endossa o seu casamento e você, às vezes, o decepciona. O cristão casado com uma pessoa difícil, abusadora, precisa manter essa visão. Seu alvo deve glorificar a Deus e amar o seu cônjuge com a esperança de ver a sua salvação e a salvação dos seus filhos. A igreja deve apoiar de forma palpável na procura de restauração do seu casamento, incluindo o ensino bíblico, disciplina, se for o caso. Se alguém precisa separar-se para proteger-se da violência, isso não deve ser um passo temporário para restaurar o casamento. Deve orar, vigiar, jejuar. Dentro ou fora da casa, devemos amar o nosso cônjuge, filhos, e orar por ele, fazer o bem e abençoá-lo. Nosso supremo alvo é a nossa realização ou felicidade, mas glorificar a Deus e desfrutar dele sempre. Essas palavras, amados e amadas, do divórcio, que o Senhor está falando com você nesse momento, amados e amadas, pense, raciocine, analise, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. João capítulo 3, verso 16. Não se atreva a voltar as costas a Deus. Um dia você encontrará Ele de face a face. Sim. Volte e procure Jesus antes que seja demasiado tarde. Creia nele e você receberá o perdão pelos seus pecados. E todos terão paz em Deus. Maravilhosas graças. Deus criou um método de salvação tão simples que todos podem obtê-lo. Sim. Se você optar por acreditar em Jesus, Deus será o teu Pai e você se torna filho amado por Ele. E ser parte do seu reino celestial é eterno. O sacrifício de Jesus é o único caminho que Deus usou para nos trazer de volta a Ele. Porque os nossos pecados nos separavam dele. Mas Jesus estava disposto a tomar o nosso pecado, cumprir a sentença, e Ele morreu por você e por mim na cruz. Todo mundo que opta por crer nele são assim justificados, salvos e tornam-se verdadeiros cristãos. Deus então o vê através de Jesus e fica isento do pecado ou culpa do seu ponto de vista. É um dom gratuito que Deus, é um dom gratuito de Deus para cada um de nós. Essa é a maravilha da graça. O único inocente foi sacrificado para justificar os culpados. Mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 1 João capítulo 12, capítulo 1, verso 12. Toda pessoa tem o direito de saber das consequências de virar as costas para Deus. Tem que ser dito que Deus é um Pai amado por todos aqueles que receberam Jesus como Salvador. Mas também tem que ser dito que aquele que vira as costas para Ele, um dia vai encontrá-lo como seu juiz. Sim, nesse ponto não haverá segunda chance, não há possibilidade de arrependimento. Os evangelhos da Bíblia falam de dois resultados alternativos após a morte: o reino de Deus ou de um lugar de desespero e sofrimento. Jesus disse: e não temais
os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, verso 28. O tempo que você gasta nessa terra não é o mesmo num piscar de olho, em comparação com a eternidade, mas o que você escolhe acreditar nessa vida determina o seu destino eterno. É a sua escolha que determina onde você passará a eternidade. Sim, você tem livre-arbítrio, você escolhe para onde você quer ir, ou o céu, ou lá embaixo. Essa é a decisão mais importante que você vai ter que fazer. Então, por favor, considere cuidadosamente isso. Jesus disse: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Mateus capítulo 16, verso 26. Assim como você é. O que é preciso para se tornar um cristão? Tornar-se cristão não é sobre o que você vai fazer ou deixar, o que você deve alcançar, mas sobre Deus tem feito e realizado por você. Não é nem sobre o quão bom ou quão ruim tem sido, o que você deve no passado, ou quão bom você está se sentindo por dentro. Você deve ir a Jesus com tal como você é. É pura, é simplesmente uma escolha, uma questão de permanecer nessa escolha. Não importa o que aconteça. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será alvo. Atos capítulo 2, verso 21. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. E porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Faça uma escolha, amado e amada. Mas todo mundo tem que fazer uma escolha. Jesus disse: quem não está comigo é contra mim. Mateus capítulo 12, verso 30. Alguém pode querer atrasar a conversão e se tornar um cristão em uma idade avançada? Isso é possível. Nunca é tarde demais para se voltar para Jesus. Enquanto você viver, no entanto, você nunca sabe quantos anos você vai ter, quando você vai morrer, ou quando será morrer, ou se você estará preparado para a sua própria morte, ou como irá morrer. E quando você estiver morto, a porta será fechada por toda a eternidade. Acabou. E nesse ponto não haverá segunda chance. Então será tarde demais. Viva e viva na fé. Deve ser altamente recomendável para vocês ouvirdes hoje a sua voz. Não endureceis vossos corações. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. A rede de segurança. Converter-se a Jesus é como uma pessoa que está andando numa linha muito acima do solo. Por exemplo, um equilibrista do circo, um trapezista, e depois opta em utilizar uma rede de segurança embaixo. Sem a rede, a queda é um desastre. Com a rede de segurança embaixo, a pessoa não vai se machucar, se cair, escorregar, mas será salvo pela rede. E é apenas uma questão de se levantar e começar tudo de novo. Jesus é sua rede de segurança e nada pode quebrar a força dessa rede. Portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, mas sem a rede, sem Jesus, todo pecado e erro que uma pessoa comete terão que ser contabilizados no dia do juízo. O dia em que Deus julgará toda a humanidade. O resultado será a separação eterna do amor de Deus, do seu reino, de acordo com a Bíblia. Jesus declarou: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no juízo final. Mateus capítulo 12, verso 36. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles a quem devemos
de prestar conta. Hebreus capítulo 4, verso 13. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece sempre a ira de Deus. João capítulo 3, verso 36. Tornar-se cristão é uma escolha que você pode expressar através de oração. Orar simplesmente é falar com Deus. Ele conhece você. Sugerimos que você faça a oração. Vamos orar agora então. Se Deus mão todos, quem está na sua direita, vamos fazer uma oração. Querido Deus, Jesus, Filho unigênito, sinto muito pelas coisas que tenho errado em minha vida. Eu peço o seu perdão. Obrigado por morrer na cruz por mim, para me libertar dos meus pecados. Por favor, venha para a minha vida. Encha-me do seu Santo Espírito e fique comigo para sempre. Adentre meu coração, eu suplico, para que eu sei ir contigo, para que você, Jesus, me dê conselhos, o caminho do bem, enxugue minhas lágrimas. Venha morar comigo, em nome de Jesus. Amém. Sendo cristão, crendo em que Jesus, como Salvador, justifica uma pessoa 100%. O que Deus requer de você, Ele deu a você como dom gratuito através do sacrifício de Jesus. Mas também a vontade de Deus que aquele que se tornou um cristão melhore por vida, afaste do que está errado e se tornar mais como Jesus. Não com a finalidade de ser justificado e salvo, porque você não pode conseguir isso mesmo, e como cristão você já tem isso como um dom gratuito, mas porque você está salvo, por gratidão de Deus e de Jesus, que salvou você, quando você não merecia isso. O fim de avançar como cristão, você pode se sentir como se desse 2 passos à frente e 1 passo atrás, e às vezes 2 passos atrás e 1 passo em frente. O importante é sempre ficar perto de Jesus e nunca tentar esconder nada dele. Se você tiver feito algo que você sabe que está errado, então confesse a ele, peça perdão. Jesus será sempre a sua rede de segurança. Se você cair, ele irá segurar o seu tombo, e você vai precisar dele enquanto viver nesse mundo. Sem ele não conseguimos viver. Se confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Recomendamos fortemente, eu recomendo, que você também se torne parte de uma oração, de uma igreja, onde você comungue com os cristãos, se batize, peça perdão dos pecados, pratique, ouça a palavra da Bíblia, que diz: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, recebei o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, verso 38. Uma das principais diferenças de religiões e outras, a maioria das religiões são sobre as pessoas tentando alcançar a meta divina por meio de sacrifícios pessoais. O cristianismo é oração, é ler a Bíblia. Deus ama você, que é seu filho, para obter a salvação. Ore, vigie e persevere. Apenas há um caminho a seguir. Jesus é o único caminho para Deus. De acordo com a Bíblia, não há outra maneira, não há santos, não há... Você pode viver uma vida decente e fazer muitas coisas boas, mas isso não vai lhe trazer mais perto de Deus. Você ainda terá o pecado em sua mente e coração. Mesmo que você possa ser uma pessoa agradável e gentil, você não será capaz de justificar-se e entrar em um relacionamento verdadeiro com Deus sem Jesus ao seu lado. Você tem que admitir que você é um pecador e que você precisa de Jesus ao seu lado.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 1. Aqui está a prova, amados e amadas. Não existe santos, não existe imagem que fale o contrário que ele disse. Só ele é o caminho, só ele. Santo Antônio, São José, São Pedro, São não sei o que lá, não é. São mortais que morreram e acabou. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens em que devemos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Porque todos pecaram e destituídos nessa glória. Destituídos então da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. O único sacrifício que Deus aceitou pelo pecado humano é o sacrifício de Jesus. Ele proclamou a sua aceitação desse sacrifício, ressuscitando Jesus dentre os mortos no terceiro dia. O apóstolo Paulo refere-se a 500 testemunhas que conheceram Jesus após a sua ressurreição. Sim, ele apareceu para 500 pessoas, seus discípulos. E a maioria deles viveu por mais de 25 anos depois. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, ainda mais pessoas testemunharam a sua morte, incluindo os romanos, que realizou a crucificação. Após a ressurreição, Jesus disse aos seus discípulos: se essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhe: assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento pela remissão dos pecados a todas as nações. Vós sois testemunha dessas coisas. Lucas capítulo 24, versos 44 e 48. A previsão a respeito de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus foram preditas pelo próprio Jesus vários anos antes de acontecer. Sua vida, morte e ressurreição foram também previstas centenas de anos antes pelos profetas. Há um total de 48 profecias do Antigo Testamento sobre o Salvador que Deus prometeu enviar ao mundo. Um exemplo é do profeta Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo nascer. Como ser humano, a seguir é apenas uma palavra a você. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos separados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, verso 4 e 6. Muitas profecias escritas na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, no Antigo Testamento, são também altamente detalhadas. Alguns exemplos: ele seria atraído por um amigo chamado Judas, e a quantidade de dinheiro que ele seria atraído, 30 moedas de prata, que esse dinheiro seria usado depois da sua morte. A loja, isso ao olheiro, campo de olheiro, Zacarias capítulo 11, verso 13, suas mãos e pés seriam cravados, a crucificação, Salmos 22, verso 17, suas pernas não devem ser quebradas, Salmos 34, verso 21, que era um procedimento padrão. No final de uma crucificação, em vez disso, sua lateral seria transpassada por uma lança, Zacarias capítulo 12, verso 10, incluindo muitos outros exemplos específicos. Tudo isso escreveu e aconteceu como foi previsto centenas de anos antes.
Mateus capítulo 24, verso 15, Lucas capítulo 23, verso 33, a maioria dos profetas e profecias a respeito da sua crucificação e morte foram cumpridas pelo romano, que não sabiam de nada sobre essas previsões antigas dos profetas. Por meio do cumprimento de todas as profecias, Deus confirmou que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele prometeu nos primeiros dias, e no caminho de volta Ele por toda a humanidade. E vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. João capítulo 14, verso 29. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, amados e amadas. Precisamos nos focar e não desviar dos nossos propósitos de Deus para nós. Ele irá nos fortalecer e nos direcionar porque temos um chamado, todos nós temos, né? Servos do Senhor, igreja Novo Reino, vidas preciosas estão morrendo e vivemos por algo maior. Por isso, precisamos continuar a navegar, a caminhar, a perseverar até o fim, pois temos uma carreira para complementar. Mais do que nunca, nós, como novas criaturas, precisamos aguçar a nossa sensibilidade de espírito, não só para discernirmos o tempo novo que estamos vivendo, mas também precisamos ter discernimento para remir o tempo, como o apóstolo Paulo nos adverte, porque os dias são para lá de maus. Mesmo diante das lutas e pressões pelas quais passamos, Deus nos capacita a prosseguirmos firmes e de pé. Por isso precisamos estar alertas, conscientes e preparados para o que está por vir. E há somente duas maneiras para vivermos: a maneira do mundo ou a maneira de Deus. A maneira do mundo é o sistema satânico que está aí para vermos. O mundo está mudando para pior, está caído, está embalado em um papel chamado confusão, que caminha para a destruição. Vivemos num mundo mutável e de assustadoras aberrações, acontecimentos, mortes, guerras. O mundo entrou numa pandemia, num confinamento que a maioria de nós nunca sonhou presenciar. O ano mal começou, os meses estão correndo e quando nos demos conta, vai terminar. Estamos em setembro, o que vai vir pela frente? As pessoas estão mais desanimadas, desesperadas, desequilibradas, desmotivadas, dilaceradas, desestimuladas, deterioradas, depravadas, depressivas, corrompidas, desistindo da vida até, dando fim à sua vida, porque não encontram a motivação nem o propósito para viver. Elas pensam que viver por quê? Viver para quê? E viver para quem? Se pergunte a você mesmo, amado e amada. O seu irmão que está ao seu lado, você vai viver para quem? Para quê? Pergunto. O mundo não sabe mais sonhar, não sabe se doar e nem dar, só quer ganhar, ambição, luxúria, prazer, festa, retirar. As pessoas nada têm, porque não dão nada. Elas não têm mais capacidade de fazer uma escolha sábia e saudável, pois estão perdendo a cada dia o conceito real da família, de respeito e de integridade. Hoje são tantas opções, tantas variações, tantas mudanças, que viver passou a ser algo fútil, inútil, superficial, banal, volátil, raseiro, terceirizado, descartável, sem sal. A vida sem Deus perdeu o sabor. Cada dia mais as pessoas têm menos paciência. Política. Cada dia as pessoas têm menos paciência, estão mais apressadas, imediatistas,
querem só apertar um botão, querem apenas fazer um donut de tudo, da vida, dos relacionamentos, das coisas. Tudo tem que ser rápido, condensado para ontem, sem emoção, sem compaixão e sem paixão. Com o avanço da tecnologia de hoje atual, galopa, a apatia se dissolve em empatia, amizade e relacionamento se quebram facilmente, ninguém quer olhar para o próximo, elas estão em busca de qualquer aceitação e não sabem de que precisam é de significação, olham para tudo aquilo que é supérfluo e temporal, perderam o olhar do que é vital, eterno, essencial. Não há mais harmonia nem sintonia, não há mais ordem e progresso. O caos domina, não há construção e sim destruição. O medo impera, a maldade supera, viver para depois morrer é a única opção. O certo virou errado, e o errado agora é certo. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Uma verdade desmentida 1000 vezes se torna mentira. O mundo está falido, amados e amadas. Não é só o nosso Brasil que está numa situação difícil. O altruísmo foi substituído pelo egocentrismo, que só aumenta. Por outro lado, a baixa estima está em alta. Consequentemente, o mundo está empobrecendo, está desgovernado, e nessa avalanche de novidades, nessa aceleração de informação, o mundo nem sabe que está perdendo seu ritmo, trocando seus antigos valores, minguando, se contorcendo e quase parando sem uma luz, um vislumbre no fim do túnel, sem paz, sem alegria, sem esperança, sem amor, sem razão de viver e sem visão. Os seres humanos estão mais doentes e gritando: pare o mundo, que eu quero descer. Não sabemos mais o que fazer. Onde vamos parar? De que fim teremos? Será que há cura para nós? Será que alguém pode fazer alguma coisa? Muitos estão morrendo precocemente e a vida continua. Mas isso é vida? Que vida é essa? Será que é isso tudo? E sob a perspectiva humana, o cenário é bem assustador e incerto. O futuro. Como bêbados, pessoas procuram a porta de saída. Não há prognóstico, um indicador favorável, não há mesmo saída para a condição de seres humanos nesse planeta, no presente momento. O mundo está impotente, não sabe o que fazer, está perdido, não sabe para onde ir, está sem identidade, não sabe o que é ser e não sabe o que ter. A maneira que de Deus, a perspectiva correta, sim, o mundo jaz no maligno, está perdido, mas que o mundo não sabe é que Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Essas são as boas notícias, o Evangelho da graça do nosso Deus Pai. E se Jesus não for introduzido, não haverá salvação, pois o mundo vive um grande mal, uma grande distorção, uma doença chamada pecado. E só Jesus é a solução no momento de trevas, no mundo cheio de trevas. Ele é a luz que brilha nessa escuridão. A proposta de Deus não é o fracasso. É bem diferente de todas as bagunças. O Deus Criador é o Deus do amor. O Deus que é santo, imutável, misericordioso, que governa todas as coisas, tem plano e uma visão de redenção e de construção para você. Há uma vida para ser vivida. É verdade. Foi Jesus quem disse isso, não eu. Ele veio trazer vida e abundância. E não é a vida que esse mundo conhece, mas sim a vida do próprio Deus. Porém, é um pedido, um valioso conselho dado aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo nos implora, suplica, insiste, encoraja, apela, adverte a não tomarmos o caminho desse mundo como o nosso padrão, pois só experimentaremos a boa, perfeita e agradável de Deus se não nos moldarmos a esse mundo. Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, eu disse essas coisas para que em mim vós tenhais paz. Nesse mundo vós tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Jesus já venceu o mundo. Nós não temos mais nada com esse sistema demoníaco. Não temos nenhuma afinidade com o mundo, nenhuma aliança com ele. Nosso padrão é a palavra de Deus, né, amados e amadas? Não podemos nos adaptar a tendências e aos valores desse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Eu não pertenço mais a esse mundo. Portanto, o nosso padrão é outro. Nosso padrão é de acordo com a palavra de Deus. Seguimos Jesus de mão dadas. Nós amamos e tememos a sua palavra. A nossa maneira de viver não tem nada a ver com a maneira do mundo viver, e sim com a maneira da sua palavra, que é perfeita, viva, absoluta, imutável. Ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser praticada. A Bíblia é mais atual que um jornal que seja publicado amanhã. Quando aceitamos Jesus, damos a largada para a nossa jornada em Cristo. É nesse momento que somos retirados do império das trevas e transportados pelos reinos dos céus. Jesus fez o que tinha que ser feito e que nós não podíamos fazer. Nosso trabalho é crer nele. Para ser cristão é só crer, crer, crer. Mas para ser discípulos é preciso seguir o mestre, fazer o que o mestre mandar e pregar a palavra. Jesus disse, por que me chamais de Senhor? Senhor, não fazeis o que eu vos mando fazer? Se não fazeis o que eu mando fazer? Como seus discípulos, seus representantes aqui na terra, não podemos parecer com o mundo, mas ser cada dia mais parecidos com Jesus. Paulo nos lembra que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Hoje é o dia da sua salvação com essa palavra. Você que está ouvindo essa palavra, não se acomode, incomode-se com a maneira como você vive ou viveu ontem. Não é tarde para começar. Se for preciso, comece agora. Hoje é o dia da sua salvação. O Espírito Santo está falando com você. Há algo sempre novo para você viver. Esqueça o que se foi. Não viva o passado. Veja o que estou fazendo, uma coisa nova. Ela já foi surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías capítulo 43, verso 18 e 19. Ah, sua maravilhosa graça e capacitadora. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3, está escrito que estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. São muitos que correm a corrida, passam por várias situações, tribulações, testes, provações, vitórias e conquistas, e nos dizem, continuem, vão em frente, não desistam, não parem, não fiquem desanimados. Se nós conseguimos, vocês também podem. Se nós vencemos, vocês também podem, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de vocês. Ele nunca muda e nele somos mais do que vencedores. Portanto, meus irmãos, meus amados, minha amada, sede paciente até a vinda do Senhor. Observai como o Salvador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas do outono e os que encerra a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Então, amados e amadas, a palavra de Jesus temos
que segui-la abundantemente para que tenhamos a nossa vida eterna, porque o mundo é passageiro. Sim, Jó, 1 Jó, capítulo 2, verso 17, diz: ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O apóstolo apresenta a primeira razão que não devemos amar o mundo. O amor do mundo e o amor do Pai são incomparáveis. João acrescenta uma segunda razão: não faz sentido amar o mundo, porque o mundo é passageiro. É melhor e mais sábio escolher o que permanece para sempre. Fazendo isso, nós mesmos também permaneceremos, isso é, viveremos para sempre. A humanidade é tentada a viver o momento, ser cativada pelo mundo material, entesourar só que pode ser visto. Então Paulo se une a João dizendo: procure as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai, à direita de Deus. Mantenha os pensamentos lá no alto, e não as coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele na glória eterna. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 4. E assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório e acaba, mas o que não se vê é eterno, e nós acreditamos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. O que a Bíblia nos ensina em outros textos sobre a natureza transitória do mundo e dos planetas da Terra. Seguir no terceiro vídeo e último. Amém?